Então, pessoal, sou o doutor Leonardo, professor de neurologia da UFSJ, e vou falar para vocês hoje. Nós vamos começar um tema, né, que é talvez um dos mais importantes, que é a parte inicial do curso, que é o sistema nervoso central. Vamos começar a definir muito bem isso, que o sistema nervoso ele se divide em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central, vamos lá, cérebro, medula, cerebelo, tronco cerebral, e a medula também. E o sistema nervoso periférico é raiz, plexo, nervo, junção mioneural e músculo. Então, ele é muito importante para a gente entender o funcionamento do nosso corpo, certo? Vamos lá. Qual que é o objetivo dele? Né? A gente tem o objetivo de entender o sistema nervoso central, que compreende os quatro que eu falei: cérebro, cerebelo, tronco cerebral e medula. Entender as estruturas chaves do cérebro e da medula, quais são as importâncias vitais e a complexidade que é o cérebro, né? Principalmente na parte da neuroplasticidade, para a gente tentar ver se a gente consegue mudar algumas coisas que estão acontecendo na parte da neurologia. Por exemplo, a neurodegeneração, a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, a própria neuroplasticidade do paciente com AVC. Então, isso é muito importante. Então, só para vocês entenderem bem, aqui nós temos um cérebro, né? Aqui tem um cérebro aqui, substância cinzenta, uma substância externa, né? A parte interna, a substância branca, onde estão os axônios. O cerebelo, que é essa região mais marronzada aqui, tronco cerebral, essa região branca. E tem a medula, que é o prolongamento do tronco cerebral, né? Então, essas são as estruturas que nós vamos conversar sobre elas. Bom, a gente sabe que o sistema nervoso central é uma estrutura bem complexa, que tem interligação entre elas, né? A região frontal, região parietal, região occipital, região temporal, a parte, né, da região pré-frontal, a parte da amígdala, do giro do cíngulo, onde está a parte da emoção, há uma interconexão neuronal, e a parte da medula, que é a parte da sensibilidade, que é a parte dorsal, e a parte anterior, que é a parte da motricidade. Bom, quanto ao cérebro, né, o cérebro é uma sede das principais funções cognitivas e emocionais. É composto por regiões especializadas, cada uma responsável por processamentos específicos. E compreender essa estrutura é essencial para entender o funcionamento do sistema nervoso cerebral. Bom, temos as camadas corticais, dá exemplos aqui: frontal, temporal, parietal, occipital. São áreas funcionais, que são responsáveis pela cognição, ou seja, conhecimento, percepção e movimento. Atividade neuronal é uma atividade intensa que ela ocorre desde o despertar, também ao adormecer, então está sempre tendo função. Tem hora que tem menos função, as atividades neuronais estão mais tranquilas, e tem a hora que está em plena atividade. E a plasticidade cortical, que é o que a gente conversou, a capacidade de adaptação, de reorganização ao longo da vida, né? O mindset que a gente fala hoje, mindset flexível, né? De entender algumas mudanças que a gente tem que fazer, dentre outras coisas. A plasticidade motora, plasticidade sensitiva, emocional, que nós vamos dar exemplo de cada uma delas daqui em diante. Então, vamos falar primeiro sobre o lobo frontal, que é um lobo responsável pelo planejamento e organização. Tem a habilidade de traçar metas e estruturar tarefas. A tomada de decisão, a avaliação da melhor escolha dentre as opções que nós temos, né? Isso é muito importante. Controle dos impulsos, capacidade de inibir respostas impulsivas e agir com propósito, ou seja, agir com parcimônia, agir com reflexão. Isso a gente vai controlando ao longo do tempo. Quanto mais jovem a gente é, mais impulsivo a gente tende a ser. Às vezes crianças têm habilidade de ser sem esse impulso todo, né? Mas tem pessoas que já são mais velhas, adultos, jovens ou adultos velhos, que ainda têm essa dificuldade de controle da impulsividade, que a gente faz uma interface com a psiquiatria aí. E a flexibilidade cognitiva, que é o que falei, do mindset, né? Adaptação de novas situações e mudanças de estratégia. Já o lobo parental é responsável pela integração sensorial. Há um processamento multissensorial. Ele integra informações de diferentes modalidades sensoriais. Tem uma atenção seletiva que permite focar
em estímulos relevantes e ignorar os irrelevantes. Há uma percepção espacial que nos ajuda a entender nossa posição e o ambiente ao nosso redor. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, a gente está andando no meio da cozinha, né? Tem cadeira, tem mesa, tem algumas coisas que podem quebrar e a gente consegue se é, ajustar ali sem tocar em nada e sem bater. Da mesma forma, quando você vai dirigir um carro, né? Então você consegue fazer a baliza de um carro, por exemplo, né, que é a cognição espacial, que capacita a navegação e a compreensão do espaço. Já o lobo temporal, esse lobo é muito famoso, ele é sempre muito falado por causa da doença de Alzheimer, né? Principalmente a região hipocampal, a região do hipocampo. Nós temos a memória de longo prazo, a memória de curto prazo, também, que é a mais importante no caso do hipocampo, a compreensão e produção da linguagem, onde há habilidades essenciais e de comunicação. Há um processamento emocional, a gente pensa bem na amígdala cerebral, que interpreta e tem a resposta às nossas emoções, e a percepção auditiva, o lobo temporal ali, que é o lobo responsável pela audição. Né? Haja vista, tem uma região, né, o meato acústico externo, onde passa ali o nervo vestíbulo coclear, que tem a parte auditiva. Já o lobo occipital é um lobo também importante, todos eles são importantes, né? Mas aqui há um processamento visual, né? O processamento das informações visuais recebidas pelo meio, que faz a interpretação e análise das informações captadas pelo sistema visual. Há um reconhecimento de objetos e padrões que já foram aprendidos lá atrás, na infância, né? E guardados na memória de longo prazo pelo lobo temporal, que permite a identificação e reconhecimento de formas, cores e movimentos que nós aprendemos lá na primeira infância. Há um processamento de detalhes visuais, o lobo occipital decodifica esses elementos, como profundidade, ângulos, texturas da imagem visual. Então, vou dar um exemplo simples aqui, né? Eu estou com esse rosto aqui, com essa cabeça aqui, né? Vocês entendem que há um rosto na minha frente e atrás de mim está algumas coisas ali, que aqui eu estou no meu quarto. Então, vocês conseguem ver uma visão tridimensional que esse rosto está na frente do meu rosto e que está na frente do quarto, né? Isso vocês conseguem, porque há um trabalho entre o nervo óptico, o nervo oculomotor, é a região visual, que é a região occipital. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a medula espinhal, que é a conexão com o corpo. A gente tem que lembrar que a medula tem duas partes, né? O trato córtico espinhal, onde que vem uma via eferente do córtex até a medula, em que ali há uma interface entre a medula e a raiz nervosa que vai fazer o movimento, e a via aferente, que é o trato espinotalâmico, que vem da espinha e vai até o tálamo, tá? E esse trato espinotalâmico, ele mostra para a gente, né, sensação de tátil, térmica e dolorosa, e por aí vai. E tem o trato grácil cuneiforme, que tem a sensação vibratória, é, reconhecimento através do tato, né? Você pega uma chave, você reconhece, ou uma caneta que eu tenho aqui, ó, uma caneta, então eu passo a mão aqui, eu imagino que seja uma caneta ou uma lapiseira, fechando os olhos, obviamente. E a gente fala de estereognosia, né? Na semiologia. A medula é uma estrutura cilíndrica protegida pela coluna vertebral, né, pelos ossos, e há uma integração motora que coordena movimentos voluntários, que é isso que a gente falou, né, de pegar, e os reflexos, que é o arco reflexo, né, que a gente aprende que não vai até o cérebro para a gente ter aquele reflexo patelar, o reflexo aquileu, reflexo bicipital, reflexo tricipital. Bom, a substância cinzenta e a substância branca, ela é muito importante. Por quê? Por que a substância cinzenta? É onde se concentram os corpos neuronais. E a substância branca? É onde estão as fibras nervosas mielinizadas. São chamadas de axônios.
que dá a velocidade de condução da nossa atividade. Então, portanto, se a gente tem uma lesão subcortical, mostra o paciente com doença de Parkinson, onde a doença é subcortical, né, a substância negra, né, naquela região, né? Então, o que que acontece? Há uma alteração, né, da velocidade de condução e os movimentos ficam mais lentos. E há uma distribuição da substância cinzenta e branca que define a anatomia cerebral. Região cortical mais cinzenta e subcortical nós conseguimos ver detalhadamente na parte da histologia, na tomografia, na ressonância, a gente consegue ver. E os neurônios, são as unidades funcionais do sistema nervoso central, onde eles têm estrutura, corpo celular, axônio e dendritos. O dendrito onde que faz a conexão entre os neurônios, né? Onde há um corpo celular conecta com um outro corpo celular através de dendrito, dendrito axônio, corpo celular axônio, né? Mas sempre o dendrito é que faz essa conexão. Tem a função de recepção, integração e transmissão de sinais. Tem os tipos sensoriais, neuromotores e interneurônios, ou seja, que faz a conexão entre um neurônio motor com um neurônio sensorial. E a plasticidade, que é a capacidade de alterar conexões e propriedades. E aí está a grande mágica da coisa, que é a sinapse, que é a comunicação entre os neurônios. Há uma atividade pré-sináptica, onde os neurônios enviam sinais elétricos, né? A fenda sináptica, onde o espaço entre o neurônio pré e pós-sináptico, onde geralmente o neurotransmissor ali é a acetilcolina, e a parte pós-sináptica, onde o neurônio recebe a informação, né, ou o sinal, ou a informação, e vai processar e vai fazer aquela atitude, né, que foi decidida na parte cognitiva da pessoa. Bom, então os neurotransmissores são mensageiros químicos, que têm como definição, são substâncias químicas que transmitem sinais entre neurônios. Os principais tipos são a dopamina, a serotonina, a acetilcolina, a adrenalina, o ácido gama-aminobutírico, que todos eles vão falar em aulas separadas, as funções vitais, como regulação do humor, das emoções, aprendizado, memória e movimento, desequilíbrios ligados a distúrbios neurológicos e psiquiátricos. Então, por exemplo, o paciente com quadro de esquizofrenia, a gente vê que tem um excesso de dopamina, tá? Então, quando a gente dá um haloperidol, que é um antagonista dopaminérgico, total dos receptores de D1 a D5, a gente consegue diminuir o surto esquizofrênico dessa pessoa. E a plasticidade neuronal, que é uma adaptação contínua, né, que é a capacidade dos neurônios de se modificar e adaptar. Há um aprendizado e memória, que é a base para a formação de novas conexões sinápticas, recuperação de lesões, esse é o grande, a galinha de ovos de ouro que todo mundo quer, como nós vamos recuperar, porque algumas pessoas recuperam de lesões do ponto de vista é, de um AVC, de um tumor, de um traumatismo craniano, e outras não se conseguem se recuperar pela reorganização neuronal, e adaptação a mudanças, que aí a gente falou da região pré-frontal, onde há um mindset, e ali que também mora o grande segredo das pessoas bem-sucedidas, das pessoas mal-sucedidas, tem a ver com o mindset, e aí eu acho que é uma nova aula que nós vamos ter que comunicar sobre ela. Bom, então o desenvolvimento do sistema nervoso central, tem uma formação embrionária, onde há uma formação e diferenciação do tubo neural, lá atrás da embriologia, há uma migração celular, neurônios e células da glia, há uma mielinização, que vai acontecendo ao longo da gestação e até e principalmente pós o nascimento, e a plasticidade cerebral, que é a adaptação contínua ao longo da vida. O que é a mielinização? Né? A mielinização é a formação de bainha de mielina nos axônios, que é uma condução saltatória. Essa condução saltatória faz com que a velocidade seja mais rápida. Então, a região subcortical, que é a região da velocidade, né? É a substância branca, seja a substância branca cerebral, que é mais interna, e a substância branca medular, que é mais externa. Né? Ali que está
a velocidade de condução. Então, a mielina é responsável pelo quê? Pela velocidade de condução. Além disso, tem uma camada. É uma camada isolante que envolve os axônios e acelera os sinais, acelera a velocidade de condução, acelera o processamento dos sinais através da condução rotatória pelos nós de Ranvier. Há um processo de mielinização, há uma formação gradual da bainha de mielina durante o desenvolvimento neurológico, que se termina com o nascimento e com a evolução da criança, e o aumento da velocidade. A mielina permite que os impulsos nervosos se propaguem rapidamente, através da condução saltatória. E as funções motoras? Ela é responsável por quê? Pelo controle e coordenação. O controle motor é responsável, né? O sistema nervoso central coordena os movimentos voluntários. A coordenação motora faz a integração de informações sensoriais e musculares. O aprendizado motor, que é a plasticidade neural, que a gente está falando de plasticidade neural, que é o aprendizado, como se aprende a jogar bola, como se aprende a escrever, a ler, né? Então, no caso de ler, é um aprendizado visual, cognitivo, de processo visual, reconhecimento parietal e temporal, e o visual na parte occipital. E a parte do equilíbrio e postura, o cerebelo, que é a parte que a gente ainda não falou, e o tronco cerebral, regula a posição corporal. Então, quando há uma lesão no cerebelo, as pessoas tendem a cair mesmo de olho aberto. Uma diferenciação que a gente faz muito simples é quando o cerebelo, que é essa região aqui, né, que é a região amarronzada, que vou mostrar aqui para vocês, né, tem uma lesão no flóculo cerebelar, no hemisfério cerebelar, e aí o que acontece? A pessoa começa a cair, né, do lado lesado, mesmo de olho aberto, diferentemente da labirintite, que é uma aula diferente entre labirintite e lesão cerebelar, que labirintite é uma lesão do labirinto, e cerebelo é uma região de uma lesão cerebelar. E as funções sensoriais, que são responsáveis pela recepção e interpretação. Tem a percepção dos sentidos, que é a captação de estímulos do ambiente pelos órgãos sensoriais, né? Processamento neural, que é a transmissão e interpretação de informações sensoriais do cérebro. Integração sensorial, combinação de diferentes modalidades sensoriais para a compreensão do mundo. Então, quando você coloca a mão no espinho, você nota que é um espinho, que é pontiagudo, que é grosso, aqui nesse caso, né? Aqui é uma substância, é uma superfície áspera. Então, através dos receptores táteis que eu tenho aqui na minha mão, eu noto que aqui está meio áspero, né? Ao passo que eu passar na mão na minha mesa aqui, completamente lisa. E a plasticidade sensorial é a adaptação contínua das funções sensoriais ao longo da vida, ou seja, tolerância à dor. Tem gente que tem dor crônica, né? E ela tem uma alteração de dor crônica, seja por uma neuropatia, por aí vai, ela se adapta, ou seja, o limiar de desencadeio da dor, né, maior, ou seja, para você chegar a um estímulo de desencadear o potencial de ação, ele é maior porque você já está acostumado. Aquelas pessoas que acostumam a apanhar, vamos dizer assim, né? No treino, né? No jogo de futebol. Então, a dor que ele sente é diferente de uma pessoa que nunca jogou bola e que nunca é, apanhou numa luta, enfim. Por quê? Porque tem essa plasticidade neuronal. E as funções cognitivas, que é responsável pelo aprendizado e memória que eu falei lá atrás, né? Que é as aquisições de novos conhecimentos na região do lobo temporal, que ele nunca para, a não ser que a pessoa começa a ver uma degeneração, que essa também é outra detalhe que nós temos que pegar, né? Porque ainda não houve uma melhora quando há uma degeneração do lobo temporal, de recuperação desse lobo, né? E aí a memória fica prejudicada, o armazenamento e evocação de informações, né? Então, assim, e ali se a gente avalia, né? Então, quando a gente faz uma prova, por exemplo, para os alunos, para vocês, né? A mensuração do aprendizado e a memória se dá através da prova. Então, se vocês pegarem um livro e fazerem a prova, né? Com o livro, vocês não vão estar
avaliando o seu lobo temporal. Simplesmente vocês estão lá vendo sua capacidade de compreensão da pergunta e a compreensão da resposta que vocês vão achar no livro. E a neuroplasticidade é a adaptação contínua do cérebro. Então, você vê que todas as áreas, motora, sensorial, cognitiva, cerebelar, têm a neuroplasticidade, que é a adaptação contínua do cérebro. Né? Por exemplo, fazer lá na casa do cerebelo um malabarismo. Né? Você vê as pessoas que fazem malabarismo na rua, eles aprenderam. Isso é o quê? A neuroplasticidade, adaptação contínua do cérebro. As funções emocionais, né? Essa é também hoje todo mundo tem essa preocupação. Quanto mais a gente vê, mais pessoas ansiosas existem, mais pessoas deprimidas existem, mais pessoas com transtorno bipolar existem, mais pessoas com transtorno do espectro autista existem. Então, o processamento das emoções, como que nós vamos aprender a regular o sistema nervoso central, a interpretação e a expressão de emoções. Isso tem muito a ver com o quê? Com o que a gente aprendeu na pandemia, de ficar isolado, casas com menos filhos, por exemplo, em que não há aquela interação, crianças com poucos colegas na rua, não brincar na rua, escola, né? Moram em condomínios fechados onde não tem acesso a muitas crianças. Isso pode interferir nessa aprendizado das funções emocionais, que chama neuroplasticidade emocional. A modulação do humor tem áreas cerebrais responsáveis que controlam o estado emocional e a sensação geral, resposta ao estresse. O sistema nervoso central coordena o sistema de estresse e adaptação, ou seja, cada um tem seu tendão, né? O seu calcanhar de Aquiles. Que é isso, né? Alguma coisa que me estressa não estressa vocês. Né? Por quê? Porque cada um tem a sua adaptação que foi aprendida lá na infância e que vai ter a neuroplasticidade para quê? Para você se adaptar. Poxa, eu não gosto de fazer atividade física, né? Eu fico nervoso de entrar na academia, mas eu tenho que fazer uma neuroplasticidade, porque eu preciso fazer atividade física e faz bem à saúde. E o desenvolvimento emocional. A plasticidade neural permite ajustes emocionais ao longo da vida, que é o que a gente quer. Então a gente vê assim, hoje o mundo está interligado. Internet, hoje se faz videoconferências, as pessoas conversam, WhatsApp e várias outras é, meios de comunicação. E hoje a comunicação é a parte mais importante, né, do ser humano do ponto de vista de desenvolvimento de uma networking, por exemplo. Né? Então, esse desenvolvimento emocional, ele é um capítulo à parte que nós vamos falar quais são os neurotransmissores responsáveis e como se faz esse desenvolvimento emocional. Bom, fazendo esse preâmbulo do sistema nervoso, bem básica, né, que é uma aula que foi bem sucinta, bem tranquila, vamos dar algumas definições de distúrbios neurológicos. Né? O que são os conceitos básicos de distúrbios neurológicos? São condições que afetam o sistema nervoso central. Sintomas comuns: dor de cabeça, tremor, perda de memória, déficit motor. Causas são diversas: genéticas, traumáticas, infecciosas, degenerativas. Os tratamentos, né, pode ser variado, pode ser medicamento, pode ser terapia, pode ser cirurgia, pode ser reabilitação. Então tem um leque de opções. As doenças neurodegenerativas, por exemplo, Alzheimer, Parkinson, né, onde há uma doença de Alzheimer, uma perda progressiva de memória e função cognitiva. A doença de Parkinson, onde há distúrbio de movimento com rigidez e tremores, por exemplo. Alterações cerebrais, degeneração e morte de neurônios em área-chave, por exemplo, o que aconteceu com Bruce Willis, a afasia, né, que é um subtipo da demência frontotemporal, né? Então, você vê que Bruce Willis, né, que fez Duro de Matar, um baita de um ator de Hollywood, né? O próprio Celine Dion, pelo menos me parece que que ela teve é, a síndrome do homem rígido, Stiff Man Syndrome, né? Que ela vai ficando rígida, até onde eu vi na internet. E outras lesões cerebrais, como traumatismo e acidente vascular, né? O traumatismo craniano podem causar dano ao cérebro, tanto que há hoje no Trauma Brain Injury, né, que é a lesão do trauma cerebral no futebol americano, as pessoas querem acabar um pouco com o futebol americano ou proteger mais a cabeça, até porque, vamos dizer assim, gira bilhões de dólares, né, a indústria do futebol americano.
Então, não sei como é que vai ser isso. O próprio boxe, né? Maguila, que foi o grande boxeador que nós tivemos, faleceu com tremor, com quadro demencial associado a tremores, que foi advogado a favor da doença de Parkinson, né? Dado a função da doença de Parkinson. Também o Muhammad Ali, o Cassius Clay, que foi um boxeador antigo, também que teve doença de Parkinson. O AVC, acidente vascular cerebral, que essa é uma aula especial que a gente tem que fazer, é uma aula, para mim, a mais importante na área de neurologia, porque é a doença que mais incapacita e a segunda que mais mata no mundo inteiro, né? A reabilitação, quais são as terapias que a gente consegue reabilitar as pessoas, e os métodos de diagnóstico por imagem, que é outra categoria, quando a gente pede a tomografia, quando a gente pede uma ressonância, quando a gente pede o eletrocefalograma, quando a gente pede uma polissonografia, quando a gente pede uma eletroneuromiografia, que aí ela já faz parte do sistema nervoso periférico, e por aí vai. E as doenças psiquiátricas, né, que está muito em alta, né? Eu só vou fazer uma menção aqui muito especial. Quanto mais antidepressivo tem, mais doente psiquiátrico existe. Quanto mais gente tomando remédio, mais doente está, né, do ponto de vista de depressão, de ansiedade, e querem controlar somente com só com medicação, e às vezes não é o caminho, né? Haja visto também as doenças de atenção, muita gente querendo usar psicoestimulantes, é uma aula à parte que nós vamos fazer, né? Então a gente sabe que a depressão, distúrbio emocional, um sentimento de tristeza, perda de interesse, autoestima, há uma ansiedade, uma preocupação excessiva e tensão sobre eventos futuros, comprometendo o bem-estar, impacto na vida que prejudica as atividades diárias, relações sociais e produtividade, e a terapia medicamentosa e abordagem de forma holística, ou seja, multidisciplinar, que pode ajudar no manejo. Então, é multidisciplinar, né? Bom, isso aqui que eu falei desde o início, e parece que eu estou sendo repetitivo, porque a neuroplasticidade ela é fundamental para o reparo e a regeneração. Se a gente conseguir achar uma forma de reparar e regenerar o cérebro, as pessoas vão ver muito mais de 100 anos, né? Por exemplo, a pessoa teve um AVC pequeno, né? Porque tem as causas do AVC, tabagismo, hipertensão, diabetes, sedentarismo, história familiar, genética, e a gente consegue essa regeneração, a gente consegue melhorar esse paciente, mas ainda a gente não tem a solução. A gente consegue inibir a piora, né? Com medicação específica, no horário específico, a golden hour do AVC, vamos dizer assim. E também as terapias, terapia ocupacional, né? Reorganização cerebral, fazendo adaptação contínua do sistema nervoso central e mudanças, né? A regeneração neural, formação de neurônios e conexões, novos neurônios e conexões, aí que vem a neuroplasticidade, que isso é onde que temos que chegar nesse caminho que ainda não tem, né? E a reaprendizagem de habilidades após a lesão, que é a plasticidade funcional. Tem a plasticidade neuronal, a plasticidade funcional. Você, através de outras formas, né, que a fisioterapia faz muito bem, né, você consegue reaprender a fazer a mesma coisa ou com uma certa dificuldade, mas consegue fazer, por exemplo, se alimentar, de andar, de falar, através de uma nova da plasticidade funcional que é feita através da fisioterapia, através da terapia ocupacional. Então, por isso que é multidisciplinar esse reparo, essa regeneração. E as técnicas de imagem cerebral, que vai ser uma outra aula também, né, que são avanços diagnósticos, né, que a gente tem aí tomografia, PET scan, é, SPECT, a ressonância cerebral, o eletrocefalograma, que mostra, né, imagens que nunca vistas antes, que ainda nunca caiu no nosso rol pelo custo, né? O PET scan é muito caro, o SPECT também, a nível Brasil, né? Mas nos Estados Unidos isso todo dia eles fazem, assim, para os pacientes que necessitam, obviamente, sempre com indicação. Lembre-se que medicina é anamnese, exame físico, exame complementar. Melhor dizendo, anamnese, exame físico, fazer a sua hipótese diagnóstica e pedir exame. Não adianta pedir exame sem fazer uma anamnese bem feita. Se não fizer um exame
é um exame físico bem feito, então não vai ter outro jeito, né? Então a gente tem que entender que, senão você vai pedir um exame que é para sistema nervoso periférico e a doença dela é o sistema nervoso central. O tratamento de inovadores e reabilitação, isso que a gente falou, estimulação sensorial, a terapia ocupacional, a realidade virtual também é outra que vai vir aí, chegar em pouco tempo no Brasil para grandes grupos, embora já tem pessoas que já têm contato com ela. E a estimulação magnética, que é alguns estudos que mostram benefícios nos estímulos elétricos para ativar áreas cerebrais, né, que estão ali em desuso ou então estão lesadas. E as perspectivas e pesquisas são as novas tecnologias, a compreensão do cérebro, mapeamento detalhado dos circuitos neurais, não só com mapeamento cerebral eletrocefalográfico, que é muito pequeno, que a gente vê só a superficialidade do cérebro, a parte superficial, né? Mas a parte profunda a gente precisa ver de outra forma, através de espelho, da ressonância funcional, que é uma outra forma de abordagem. As terapias inovadoras, né, das funções cerebrais perdidas, tem vários. Aí a gente vai ter que entrar na parte de terapia de anticorpos monoclonais, né, na terapia de genes precursores, né, na terapia de mudança genética da coisa ali. E a inteligência artificial, a neurotecnologia pode nos beneficiar nisso também. Então, a conclusão é que o cérebro, né, o sistema nervoso central, ele é talvez a parte mais importante do corpo humano, puxando a sardinha para a nossa brasa aqui, entender e compreender o funcionamento cerebral, do sistema nervoso cerebral, que é cérebro e medula, cerebelo e tronco cerebral, é essencial para os avanços científicos e avanços médicos, mas principalmente para o estudante de medicina, para quem faz neurologia, né, é importante fazer o quê? Anamnese, exame físico e pós-diagnóstico e tratar o paciente. O paciente quem vai seguir a carreira de assistência vai acabar o quê? Entendendo que a gente precisa é de aprender neurologia para fazer